Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Hipólito e seja bem-vindo ao Segue o Fio. Esse é o programa do Midcast, onde são materializadas, em podcast, as populares threads do Twitter, em episódios de, no máximo, 8 minutos. Se você não sabe do que eu estou falando, thread é uma sequência de vários tweets que abordam um tema específico, para o qual apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Esse formato de programa é sempre narrado por uma pessoa, que pode ser algum convidado, algum integrante do Midcast ou a própria pessoa criadora do fio. Vale lembrar que o conteúdo a ser reproduzido aqui possui a autorização prévia do autor. Hoje nós iremos conferir a thread do Denis Almeida, o @DenisAlmeida82. Ela foi publicada no dia 23 de julho de 2019 e faz um questionamento sobre qual seria a relação entre as formigas e os trolls nas redes sociais e como lidar com eles. Vem comigo e segue o fio. Quando eu era garoto, lá pelos 5 anos, estava ajudando a minha avó a cuidar do jardinzinho que ela mantinha atrás da casa. No jardim haviam várias plantas e eu gostava de ficar lá. Naquele dia, eu vi que havia um monte de formigas atacando uma das plantas. Eu resolvi matar as formigas. Eu matava uma por uma na tentativa inútil de livrar a planta do ataque das formigas. Obviamente, tudo que eu consegui foi ser picado algumas vezes e falhar na minha missão. Derrotado, eu fui pedir ajuda para a vovó. Ela foi ver a planta, viu as formigas e seguiu a trilha que elas faziam. No final da trilha, nós encontramos o formigueiro. Ela foi até a cozinha, pegou pimenta do reino e botou metade do pote no formigueiro. No outro dia, não havia nenhuma formiga na planta e as poucas formigas que eu vi perto do formigueiro estavam mortas. Fim do problema. E eu aprendi uma lição. Se você apenas atacar as formigas, que são as consequências, você só ganhará picadas. Ache o formigueiro, que é a causa, e resolva o problema. Em algumas threads que eu faço no Twitter, aparecem alguns perfis que não desejam tirar dúvidas, criticar ou acrescentar conteúdo. Eles desejam apenas atacar de forma rasteira aquilo de que eles discordam. Todo mundo que já publicou algo tem uma história para contar desse tipo. Eu costumo responder a todos que interagem com o que eu escrevo. E enquanto eu puder, sempre farei isso. Mas eu também costumo ignorar o ataque gratuito, usando mais uma pitada do que eu aprendi agora com o meu avô, que dizia: quem bate palma pra doido dançar é tão doido quanto ele. Agora tem outro ponto. Todo dia tem alguém que escreve um absurdo nas redes sociais. Todo dia tem uma nova mamadeira de piroca, um nazismo de esquerda ou um vacina causa autismo. O problema é que a maioria desses casos se trata de formigas, que é a alegoria que eu escolhi aqui. Eu vejo professores universitários, doutores em história, pessoas com formação sólida tentando debater com adolescentes que usam imagens de anime na foto de perfil. Nada contra animes em si, mas eu nunca vi um caso sequer de alguma das formigas que disse: realmente, você está correto, e a visão que eu tinha do assunto até o momento estava equivocada. Eu irei mudar o meu comportamento e não espalharei mais informações sem base na realidade. No máximo, o que eles fazem é abandonar a conversa e continuar repetindo a prática de lançar petardos de preconceito e ódio. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque eles não estão dispostos nem ao diálogo e nem a serem convencidos de algo. Eles se encastelaram nas certezas em que foram acorrentados pelos influenciadores e assim eles seguem. Por outro lado, quando alguém que realmente entende do assunto lhes aborda tentando corrigi-los, eles têm uma das 3 atitudes a seguir. A atitude 1. Eles se sentem legitimados em suas opiniões por alguém que entende do assunto e começam a interagir com os impropérios que digitam. Eles acham que o diálogo significa validação de equivalência entre suas opiniões e os fatos que eles negam. Atitude 2. Eles acusam o interlocutor de doutrinador ou doutrinado, que é ignorante demais para entender, dizendo, por exemplo, como nos manipularam para não vermos a verdade que não interessa que saibamos. Atitude 3. Não importa o que digamos, não importam os dados ou as fontes que apresentemos, eles irão continuar a repetir os mesmos argumentos que usam todas as vezes em que são confrontados. Esses argumentos são facilmente encontrados em buscas como argumentos para refutar o seu professor de tal matéria quando ele der uma aula sobre tal assunto.
raramente são argumentos realmente bons. Eles apenas entram em um modo cíclico de discurso. É um esforço inútil insistir nesse tipo de diálogo. Ir no perfil e tirar sarro ou puxar uma discussão com a pessoa não vai adiantar de nada. Eles têm orgulho de suas opiniões e não vão abrir mão delas por coisas tão pequenas quanto fatos, bons argumentos ou mesmo vergonha. É preciso ir ao formigueiro. É preciso trazê-los ao debate e aí sim demonstrar a fragilidade de suas ideias. Este é o combate que vale o esforço. Demonstrar como figuras como Olavo de Carvalho, Nando Moura ou Diogo Mainardi são frágeis quando confrontados pelos fatos. É também importante fazermos algo que paute as discussões. Não devemos ser tão reativos às mistificações que todos os dias são produzidas. É hora de ignorar muito do que eles dizem e passar a produzir conteúdo que os confronte, que os obrigue a responder. Assim, o jogo muda. Ao invés de tentarmos, sem sucesso, lidar racionalmente com um comportamento irracional, eles serão obrigados a lidar irracionalmente com a racionalidade. E é certo que eles fracassarão. Portanto, deixe de tentar matar formiga por formiga. Vá até a cozinha da racionalidade, pegue a pimenta do reino do conhecimento e da atitude adulta e os jogue no formigueiro da desinformação. Eu garanto que, com o tempo, as formigas pelo menos diminuirão. Lembrando que o link para essa thread está na descrição deste episódio. Se você quiser me seguir no Twitter, o meu perfil é @lhamanalama. Além do Midcast Política, eu faço parte também do podcast Não Pode Tocar, onde criaturas fantásticas que só existem de vez em quando falam sobre história, teoria e prática de arte. Vai lá ganhar uns lambejos do Tiwi, o nosso cão podcaster, no @não pode tocar. Lembra que o pod é com D mudo. E se você curtiu mais um Segue o Fio ou tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato, é só mandar pelo Twitter ou Instagram no perfil do Midcast, o @podcastmid. Valeu e até a próxima!